Hoje a gente vai falar um pouco sobre os padrões ideais e reais e possíveis do corpo e como isso tem afetado a saúde tanto psíquica quanto física das pessoas. E para isso eu trouxe a Érica, que é cardiologista, minha convidada mais que especial, para abrir o podcast esse ano, no primeiro episódio. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui para falar desse tema que envolve aí a faceta nossa como mulheres, né? A gente vê muito essa dinâmica social, pressão estética e o meu lado, né, pessoal, profissional, né, como médica cardiologista, que lido com complicações relacionadas mesmo ao excesso do peso e que não estão ligadas à estética, né? A estética ela é secundária. Mas eu vejo também a busca desenfreada, né, as liberações cirúrgicas por cirurgias plásticas que parece que nunca terminam pela busca do corpo perfeito, né? Até que ponto a gente lida com uma insegurança, um lado psíquico e o ponto que realmente vem as complicações de saúde psiquiátrica, né, e física também. E a gente estava conversando um pouco antes de gravar sobre essa questão do padrão do corpo, né? Como o padrão do corpo muda ao longo das épocas, dos anos, né? E aí eu até tinha uma briga que eu tive com o chat ali, que eu fiquei construindo uma imagem do padrão corporal, né? De tempos em tempos. Vou deixar a imagem aqui pra vocês verem, vai aparecer. Muito bonito, por sinal. Mas foi difícil, gente. Fiquei eu e o chat ali, ó. E aí era muito nesse lugar de, antigamente, muito lá atrás, não existia geladeira, não tinha como conservar alimento. Então, se alimentar e ter um corpo gordo era visto como algo maravilhoso, porque era sinônimo de riqueza. E aí, ao longo dos anos, ao longo das épocas, esse corpo foi perdendo quilos. E aí a gente foi chegando em padrões, inclusive reais, de magreza, né? E aí a gente tem um grande problema nos anos 2000, acho que foi o primeiro grande boom, assim, já vinham algumas questões, mas acho que o início dos anos 2000 teve um grande caos ali, né, aquela magreza extrema. Eu lembro das modelos da Victoria's Secret, né, quando desfilavam, e sei lá, mulheres de 1,80, 1,90 de altura, pesando 40 quilos, né, e até a França chegou a fazer uma lei que proibia que as modelos com IMC menos de 18, que é aquele o nível saudável, abaixo de 18, não desfilassem, né? Mas essa lei não chegou a rodar o mundo, foram só em alguns países, né? O que eu particularmente achei muito bom, assim, porque deu uma freada naquele caos daquela magreza excessiva dos anos 2000, né? E a gente, tinham muitas questões, né? O quanto as mulheres se submetiam a N questões e medicamentos, naquela época não tinham as canetas, mas tinham medicamentos, né? E coisas que sempre deixavam essas mulheres muito doentes, adoecidas, psicologicamente, fisicamente. E hoje em dia, eu acho que é importante falar sobre isso, porque a gente tá vendo essa nova onda, né? Voltando desse ideal, um corpo extremamente magro, né? Muito, muito magro. Tanto que as canetas agora vieram com tudo, estão aí, né? Teve até um médico que você falou agora, eu lembrei. Cirurgião plástico, ele falando, a mulher ela quer ter um corpo com 3 coisas. Ela quer ser magra, ela quer ser definida e ela quer ser forte. Só dá pra ter 2. Porque se você for magra e você for definida, você não vai ser forte. Muitas vezes você vai usar de algum artifício como canetas. Se você for forte e definida, você não vai ser magra, porque para ter desempenho na academia, levantar carga, você precisa ter um pouco de reserva, né? Você vai ter glicogênio, gordura. Então, elas querem as 3, não importa o recurso que for usado, né? Sejam as canetas, sejam aí hormônios anabolizantes. E isso tem trazido muitas questões, tanto para a clínica, né? A minha clínica psicológica, o tanto de pessoas afetadas, né? Agora, principalmente por conta da comercialização ilegal mesmo de coisas, a gente sabe que tá rolando aí, né, a rodo. Então muita gente chega, né, com esse problema pra cá, e traz, né, nossa, eu queria emagrecer uns 5 quilos, uns 6 quilos, tá muito difícil, porque de fato, né, esse processo de emagrecimento exige muito. É uma dieta, é treino, é muita coisa, não é fácil se manter num peso e tudo mais, né.
E aí geralmente vem as ideias de usarem, né, esses medicamentos e tal como um atalho. O que acaba sendo muito problemático dentro do... Porque a pessoa não... Falando da minha parte, acho que depois a Erika pode dar aí no melhor contexto para vocês, mas muitas vezes a pessoa não muda a relação dela com a comida. Então não entende por que ela tá engordando ou não tá emagrecendo, não entende como tá a relação dela com a comida mesmo. E daí a importância de um acompanhamento psicológico quando você decide fazer algum tratamento para emagrecer, para entender por que você come, de que forma você come, o significado que essa comida tem na sua vida, né, para você enquanto pessoa. E a gente tem esse lugar da comida, eu acho que a gente enquanto ser humano, justamente porque a comida sempre foi um recurso de difícil acesso, né? Então a gente tá triste, a gente come para ficar feliz. A gente tá feliz, a gente come pra comemorar. Então, assim, né, a comida vai tomando esses lugares especiais, assim, e são mesmo, porque é uma delícia, final de ano mesmo, né? Claro. Tem também a doutora Andressa, ela é uma grande professora de obesidade, assim, 3% das pessoas não gostam de comer. As outras 97% adoram. E é muito bom comer mesmo, faz parte do nosso círculo social, né, da nossa autorregulação emocional, enfim, isso vem, acho que lá Freud explica, né, desde pequenininho, fase oral e todo o desenvolvimento, mas é natural a gente ter esse relacionamento com a comida que pode, em alguns momentos, se tornar disfuncional. Sim. Né, e precisa olhar para isso, com certeza. Falando especificamente, né, das canetas que você trouxe como tema forte, elas vieram muito recente para a rede social, né, que a gente tomou conhecimento, mas são medicações que são usadas desde 2013, então estamos em 2026, há 13 anos, para tratamento de diabetes, e aí a perda de peso foi observado, né, que foi muito interessante, porque teve um grande hiato, sem tratamento interessante, com pouco efeito adverso, para obesidade, porque antigamente era a sibutramina com efeito lateral cardiovascular, tirada do mercado temporariamente em alguns países, aqui no Brasil os endócrinos usam, mas essa revolução veio com muita força, e então é tratamento de diabetes, e a gente vê uma grande melhoria em saúde, com redução de risco de infarto, AVC, tratamento de fibrose hepática, melhora de distância de caminhada para quem tem doença arterial das pernas. Então, assim, são grandes benefícios que são além da perda de peso. Muita gente reduz assim, só porque eu vou emagrecer, isso vai melhorar. Não, a medicação ela tem outros mecanismos de ação, anti-inflamatórios, que ainda não são completamente entendidos, mas que trazem uma grande melhoria de saúde. Só que o reducionismo só para o peso, isso é desfavorável, principalmente para mim como cardio, porque eu vejo os pacientes com todas essas complicações, e quando a gente apresenta um tratamento desse, que vai ter uma qualidade de vida, melhora das comorbidades, o que é reduzido na cabeça do paciente vou emagrecer. E muitas vezes eles não querem tratar. Esse público doente, eles não querem tratar. A aceitação é difícil, um estigma todo, né, a convivência muito tempo com a obesidade, muita gente acha que a obesidade ainda não é doença, e, claro, o custo, né, o custo financeiro não é para a maior parte das pessoas no Brasil, e isso, na minha opinião, é o grande limitante, assim, a questão do custo, mas, por outro lado, tem a questão da busca estética, né, custe o que custar, eu vou me submeter porque eu desejo aquilo. Sim. É um desejo estético de um pertencimento específico que não condiz com aquele estado atual de saúde orgânica, né? Orgânica a gente fala, não a saúde psicológica, acho que ela já não tá legal por muitos e muitos anos. Com certeza. E eu vejo, né, quando você traz isso, esse boom, muitas vezes o custo aqui, né, tá altíssimo o custo para você comprar numa farmácia, então de fato, sei lá, gira em torno de 2.000, não é, por aí, para você manter um tratamento com as canetas de forma legal, né? Então, assim, certamente a maior parte das pessoas não tem condição mesmo financeira, porque é um custo muito alto. E aí a gente vê ainda esses problemas aí que o pessoal tá trazendo, importando do Paraguai e tal, e são coisas que a gente não tem uma legalização ali, não tem, né? Então, o quanto que a gente tem visto, inclusive de reportagens e coisas de pessoas que passaram mal
estão em situações até graves, né? Recentemente eu vi uma moça que estava na UTI. Por trazer, né, esses medicamentos de lugares ilegais e usar e se arriscar, né? Então, a que custo fica esse corpo perfeito? Eu vou tomar uma coisa que eu não sei a procedência, de lugar duvidoso, porque afinal não tenho condição financeira para comprar algo, né? E tudo bem, de fato, que é uma coisa muito cara. E aí eu me coloco num risco de até mesmo morrer, né? De parar num lugar muito ruim, porque eu quero, a qualquer custo, um corpo que na minha cabeça é o ideal. E aí eu sempre me coloco muito nessa questão, né? Quando a pessoa vem com isso pra terapia. O que você acha que você vai ter, o que você acha que vai mudar na sua vida a partir deste corpo ideal que você vai conquistar? O que vai mudar na sua vida de verdade? Será que, porque provavelmente você vai continuar no mesmo trabalho, vai continuar tendo a mesma família, os mesmos amigos, né? Acho que a maior parte das coisas vai continuar igual. Então, assim, é a sua visão no espelho, é o quê? E a que custo, né? Porque geralmente a gente tem muito essa questão do custo mesmo. Tanto eu quanto a Erika, a gente treina com frequência, eu sei, a gente já pedalou juntas. Então, assim, é difícil, gente. Tem dias que você vai pra academia na força do ódio, né? Nossa, que ódio. Eu particularmente não gosto de musculação. Eu vou por ódio mesmo, que preciso. Porque se eu pudesse escolher, eu não ia de jeito nenhum. Mas assim, acho que a maioria das pessoas não gosta mesmo, porque não é a melhor coisa do mundo. Não, você vai ficar suado, você vai cansar, né? Enfim, vai ficar taquicardia. Não é legal em si, né? Mas a sensação depois ela é boa, né? Então mira no final que vai dar certo. E aí é isso, né? É pelo resultado, por todos os hormônios bons também que o treino traz, né, pra gente. Mas eu fico pensando muito nesse lugar de o quanto que as pessoas estão dispostas a manter, né? Porque assim, quando a gente pensa, eu quero um corpo magro, um corpo definido, né, e tal. Então, você vai precisar fazer uma dieta certinha. E aí, você tá disposta a deixar de comer tanta, sei lá, iFood durante a semana? Deixar de comer tanto, né, as porcariazinhas? Porque a gente sabe que quando você tá numa dieta pra emagrecer, não dá, assim, não dá pra pôr um sorvetinho no meio da semana, que às vezes aquele sorvetinho já dá uma diminuída ali no ritmo, né? Então, assim, você fica num lugar muito restrito pra ter um corpo super magro, super, né, sequinho. É uma dieta muito, muito restrita. E aí, a gente tem condições de sustentar essa dieta? Tem que ver se é possível, né? Sim. Porque não adianta só querer, quero e tal, mas é sustentável a longo prazo? Ou a questão, assim, eu acho, inclusive é problemático isso, por exemplo, final de ano com a família, aquele monte de comida deliciosa, família reunida e tal, não sei o que. Você vai deixar de comer o pudim da sua avó? Que você vê, né, uma vez no ano, a cada quanto tempo, né, enfim, memória afetiva, tudo. Então, assim, né, o quanto que vale a pena também, né, eu acho que todos esses custos precisam ser pesados mesmo quando você busca, né. Eu falo, é uma balança, grande balança decisória, né, para onde você vai pender. Até começando lá com a segurança das canetas, né, assim, importadas ilegalmente. O fim do ano teve publicação, né, na Anvisa, a Polícia Federal tá forte nas fronteiras. Então as medicações feitas lá no Paraguai, elas vêm com uma argumentação de que no Paraguai é permitido fazer isso, é uma legislação de outro país, mas nós estamos no Brasil, regulado pela Anvisa. Aqui tem como aprovada medicações como Ozempic, o Wegovy, Mounjaro. Não está disponível, né, a tal da retatrutida ainda. Então é o que nós temos disponível hoje, começo de 2026. Qualquer profissional de saúde ético, e é isso muito importante, eu até pondero muito isso. Quem que você está buscando? Está alinhado com alguns valores? Né? Essa pessoa me passa respeito, confiança, ética. Porque essa história de vender medicação na própria clínica, aplicar medicação, ela vem travestida com um discurso de segurança que é falso. As medicações, elas são feitas para serem auto-aplicadas, devidamente armazenadas na geladeira da sua casa e tem todo um controle de produção que é regulado, mais uma vez, pela Anvisa. Então,
não caiam na ilusão de que eu vou comprar alguma coisa mais barata, porque na minha vizinha também deu efeito. A gente cai numa falácia de proximidade e redução de risco. Porque quem está próximo da gente, relatos pessoais, tem muito mais peso na nossa interpretação pessoal e julgamento do que números. Porque se eu falo que o grau de pureza da medicação é de 23% em média dessas medicações de procedência duvidosa, a pessoa ela não acredita. Ela acredita porque a vizinha usou a medicação e deu o resultado, não importa como. Então o número ele não tem mais peso. É a observação pessoal, relatos, né? E a acessibilidade que esteja alinhada com o meu desejo, com o que se quer, né? Um outro ponto que vem na sequência é a gente não tem educação nutricional e emocional. Nutricional a gente não tem mesmo, né? Vem os rótulos aí, alto em gordura saturada, alto em sódio, são excelentes, mas eles não reduzem, assim, as más escolhas alimentares que a gente faz ao longo da vida. Então eu acredito que ter uma educação nutricional, hoje em dia a gente tem aplicativo com IA, que você tira foto do seu prato, pesar, né, uma balança em casa, consumir conteúdos de forma crítica, né, ver o que um fala, o que o outro fala, a gente constrói um aprendizado nutricional que vai ser libertador e possibilitar escolhas para que você tenha uma sustentabilidade no processo, que você consiga comer tudo que você quer, mas sabendo o preço que você vai pagar por isso. Sim. Então você sabe o preço que o sorvetinho no meio da semana vai custar para você, porque você aprendeu, você consultou uma tabela nutricional, você conhece o seu corpo, como reage, em média quantas calorias você precisa, quanto que você está treinando, para estar mais alinhado e contribuir para suas decisões. E o aprendizado emocional, a gente não tem educação emocional para reconhecer que a gente está comendo a emoção. E a gente está querendo resolver no chocolate ou no sorvete. No fim, o problema ele vai continuar lá. E como eu estava conversando com você antes, o conceito do Mindful Eating ele é muito legal. Eu estava estudando essa semana e teve até 2 exercícios interessantes as pessoas fazerem até. Um exercício era da uva passa. Você coloca 2 uva passas na sua frente. A primeira uva passa, você come normalmente. A maioria já sabe qual que é o gosto, qual que é a textura. Na segunda uva passa, você imagina que ela veio de Marte. Você não conhece o que é uva passa. Então você vai olhar, sentir a textura, cheira, né? Examina antes. Quando comer, não vai engolir de uma vez. Sente a textura dentro da boca. O sabor antes de morder. Qual que é o som que aquilo provoca? Aí você vai engolir e sentir o alimento descendo pelo esôfago. Então isso traz aquela consciência do agora, do estar presente no momento que você está comendo e tirar a distração, porque hoje em dia a gente come com o celular, com o notebook, resolvendo alguma coisa. Isso tira a nossa atenção, a gente vai consumir mais, vai ficar naquela mastigação até quando vê acabou, né? Ou de ser um pacote, você chegou no fundo do pacote, ou né, acabou ali, consumiu tudo. Um outro exercício era pra gente separar, descolar a emoção do problema. Então, eles propõem você ter quadradinho de chocolate ali e você pensar em um grande problema que você teve recentemente. Você pensa, fica de olho fechado, vai lembrando quanto você esteve nervoso, estressado, quanto aquilo te perturbou. E lentamente vai abrindo os olhos, olha para o chocolate, avalia o chocolate, come o chocolate. Come o chocolate ali presente. E depois de comer o chocolate, você pensa no problema de novo. Algumas pessoas podem falar, né, aliviou um pouco, não deixou o problema tão pesado, mas a intenção é justamente de descolar o problema, né, a situação da alimentação, que o problema ele vai continuar ali, ele vai continuar sendo desconfortável e que o chocolate não resolveu. Então eu achei interessante a gente trazer esses conceitos para a prática, porque é assim que a gente começa a estar mais consciente em várias coisas, né, não só no comer, mas na resolução de vários outros problemas, né.
esse conceito que você trouxe, o exercício da uva passa que você deu, que você falou, é um conceito muito similar à presentificação que a gente usa dentro da teoria junguiana. E a gente pode fazer isso com qualquer coisa, não é só com comida. Então poderia ser, por exemplo, uma crise de ansiedade, ali estou me percebendo muito ansiosa, vou fazer com essa almofada aqui. Né? Porque a almofada tá aqui, beleza, estou sentindo. Mas tem muita coisa que se eu não parar para prestar atenção, eu não vou conseguir chegar, né, em algum... Tipo, então eu só... então pegar a textura de um coraçãozinho é diferente da onde não tem um coraçãozinho. A textura de trás é diferente. E assim vai. E aí você vai percebendo e trazendo para o momento presente. E isso ajuda, por exemplo, às vezes quando você percebe que você está no começo de uma crise de ansiedade, ajuda a voltar. Porque a ansiedade, né, você acaba a cabeça voltando à questão que vai trazer a ansiedade, né, a crise. Então você consegue dar essa respirada, parar e olhar. Né, e sentir aqui. Isso dá para fazer meio que com tudo, assim, né? E isso vale super pra comida, porque é o que a Érica falou. Às vezes a gente vai comendo e sem perceber. Eu tô com pressa, deixa eu comer assistindo uma aula. Eu mesma já fiz isso várias vezes. Olha, eu vou comer assistindo aqui a aula, você não percebe mesmo, né? Ou come muito rápido, vai engolindo de qualquer jeito, né? Então acho que muitos desses pequenas mudanças a gente pode ter, né, para melhorar a nossa relação com a comida, porque isso vai precisar ser a longo prazo. Independente se você emagreça sem remédio, da forma que for, com uma cirurgia, por exemplo, uma bariátrica, a sua relação com a comida vai precisar mudar e vai precisar se manter. A sua relação com o exercício também. Ponto. Então, se não tem essa disponibilidade para essa mudança, vai ganhar o peso tudo de novo, né? E é o que eu estava falando também, a gente conversou sobre isso. O quanto que é alto o número de pessoas que, por exemplo, fazem uma cirurgia bariátrica e em 3, 4 anos ganha quase todo o peso de novo, né? Reganha todo o peso, porque, de fato, vai voltando a comer como era e não tem o que fazer. A cesta do prazer concentrou toda ali, né? Concentrou tudo na comida e não distribuiu outras coisas, porque a gente tem outras coisas que a gente pode gostar, aprender, ressignificar, e concentrou tudo ali. E hoje eu estava lendo também uma revisão que saiu esse ano. Após a suspensão de algum tratamento, ou não, né, de obesidade, as pessoas elas reganham o peso, porque é uma doença, né? Uma doença que envolve interação genética, ambiental, comportamental, enfim, uma ampla gama de fatores, mas que a tendência é voltar para o peso anterior. Isso é doença, né? Como assim, você controla, você para a medicação, você volta. É da mesma forma, remédio de pressão, diabetes, né? Então, quando se faz um tratamento, em média, de 1 ano e meio a 2 anos, as pessoas reganham todo o peso perdido. E no primeiro ano, elas ganham em torno de meio quilo por mês. Então, vai lá de meio quilo, você vê toda aquela bola de neve e vem a frustração, porque você não ressignificou e não teve uma atitude de se automonitorizar e autogerenciar ao longo do processo, porque isso envolve, sim, olhar para o seu peso. É frustrante você ver que ganhou 2 quilos depois da festa de fim de ano. Nessa semana foi uma paciente no consultório, eu fiquei muito feliz, porque ela conseguiu ela encarou a balança, e ela conseguiu se monitorizar e se gerenciar. Olha, eu ganhei, mas eu já voltei. Então, ela tomou medidas que fossem alinhadas com o objetivo dela. Então, a gente tem que encarar, muitas vezes é doloroso a gente ver, né, que ganhou peso, mas a gente é só olhando para o erro que a gente vai restabelecer a estratégia. E não também se culpar, né? Meu Deus, eu ganhei 2 quilos no final do ano, tá tudo perdido, né? Eu acho que também é muito nesse lugar da gente ter esse acolhimento com a gente, de pensar, sim, eu ganhei 2 quilos no final do ano, comendo mais ali, porque a comida tava deliciosa, porque bebeu mais, porque, né? Enfim, viveu a vida no final do ano. E tudo bem, foi uma escolha, foi uma escolha consciente, não foi feita de forma desenfreada. Eu fiz sabendo, não quero saber de pesar comida, não quero saber, vou viver no final do ano. E aí você ganha alguns quilos
paciência, né? Aí dá essa respirada e falar, agora então o que eu vou fazer? Ser autocompassivo, né? E voltar para o seu ritmo, voltar para suas questões e tá tudo certo, não foi perdido, não é? Às vezes foi até uma escolha, tipo, é isso, não quero ter que me preocupar com isso, depois me preocupo, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente falando disso, porque agora, né, inclusive no verão, para ir pra praia e tal, né? Então sempre tem um projeto verão, né? E aí aqueles meses precedentes ali de dezembro e janeiro, a galera também enlouquecida para perder quilo rápido, aquelas dietas, aquelas coisas mágicas, assim, né? Agora eu acho que, não sei, ainda tem muito essas dietas muito doidas. Acho que na minha bolha não tá entrando tanto essas dietas doidas. Eu acho que deve ter sim, a dieta do ovo, né? Agora a dieta da selva, essas coisas assim sempre tem, né? Eu lembro da do ovo. Quando eu era criança, eu lembro de muita dieta. Assim, nossa, boa forma, né? Quem nunca fez, meu Deus. A dieta da fulana de tal, não sei quem, da atriz fulana de tal, e vinha a dieta dela na boa forma. Nossa, eu lembro tinha muito. E shake, nossa, como tinha shake também, né? Que você tomava 2 litros de água. No dia seguinte, tava com a capivara raivosa ligada. Não tem o que fazer. E como a gente vem, né, dessa sociedade que traz essa cobrança mesmo, né? E a gente falando mais de mulher, porque recai muito mais sobre o corpo feminino, né? Claro que os homens também são cobrados, né, tem uma cobrança assim, principalmente acho que o uso de anabolizante é até maior do que o das canetas, né? Entre o público. Mas eu acho que a cobrança maior ainda porque, por exemplo, a questão de cirurgia plástica, quem lidera a cirurgia plástica são as mulheres, e o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo, né? Então, assim, olha esse dado. Que relevante a gente pensar que aqui no Brasil a gente é o país que mais faz cirurgia plástica. E é muito louco também, porque nesse lugar de eu chego lá pro médico e falo, escuta, quero ficar com essa cara aqui, com esse corpo aqui, faz isso pra mim. E aí eu tenho tempo pra treinar 3 horas por dia, que essa mulher provavelmente treina. Tem uma nutricionista que ela é super boa, assim, o conteúdo dela e tal. E eu acho que ela tem um dos corpos mais lindos, assim, que eu acho, dentro do meu ideal, assim, linda, belíssima. E, gente, ela é nutricionista, a bicha joga vôlei na praia, treina, não sei o que, faz um monte de exercício durante o dia, assim, sabe? Ela tem um corpo belíssimo. E ela produz um conteúdo super interessante, gente. Ela não é aquelas pessoas doidas, né? Mas eu fico assim, gente, não conseguiria ter o corpo que ela tem, porque eu nem tenho tempo de fazer todos os exercícios que ela faz no dia. A gente incorre nos erros, né? Lendo um livro novo essa semana da comunicação não violenta. Um dos erros que a gente faz é a comparação, né? Comparar diferentes situações, e a gente às vezes fica frustrado, com raiva, né? Mas dentro das escolhas dela, da genética dela, foi aquilo que ela tem, né? E outra, a gente não sabe quais os preços que ela paga por isso, né? Com o trabalho dela, com a exposição dela também, às vezes tem um custo psíquico que para nós é inimaginável. Isso das cirurgias plásticas e a pressão, né, da aparência sobre a feminina, ela é muito maior. E teve até um evento social que eu fui e eu fiquei pensando nisso, porque o assunto só foi estética, a pressão. Eu falei, gente, a gente não sabe conversar outra coisa, não. Eu fiquei assim, não sabe conversar o que eu gosto de fazer, olha o céu, tá azul, olha qual viagem que eu fiz, enfim, qualquer outra trivialidade. Não. Elas estavam conversando obsessivamente sobre aparência. E como assim? Acho que a gente pode ser mais profundo, né? Em pleno século XXI, com inteligência artificial, com tanto conhecimento, a gente tem que superar um pouco a superficialidade dos temas, porque são mutáveis, afinal todo mundo quer vender. Né? O médico plástico quer vender, a sua esteticista quer vender, a gente também quer vender. E tá tudo bem, mas a gente tem que ter um pouco de senso crítico para ver o que está alinhado, o que vai ser mais perene, os nossos valores, né? O que faz sentido com os nossos propósitos. Aí acho que a coisa fica mais sustentável também. Então é um exercício de autoconhecimento, né? Mesmo que busque cirurgia plástica. Acho que a primeira vez que eu vou falar isso abertamente, eu fiz cirurgia plástica há 5 anos. Né? Fiz a minha lipoescultura, fiquei super satisfeita, faria de novo. E hoje eu tenho um corpo que eu mantenho, estou melhor, inclusive, do que quando eu operei. Muita gente fala, você não precisa. Do ponto de vista, assim,
bem corriqueiro? Sim, eu concordo, eu não precisava, mas eu queria. Fiz em plena pandemia, internei lá, fui de alta no dia seguinte, deu tudo certo. Mas foi uma avaliação pensada, que eu sabia de risco, sabia de tudo e sabia que tinha que estar coerente com o meu estilo de vida. Inclusive, o plástico me conhecia já há muitos anos e ele fez um tipo de cirurgia que aí ficava compatível, porque também o profissional ele tem que entender e orientar a pessoa para que seja compatível e sustentável o resultado. Uhum. Mas não adianta limpar um monte uma moça que não vai conseguir sustentar aquilo ali. Né, que tem um estilo de vida desregrado, você vê que ela tem um perfil um pouco desorganizado, que você vai frustrar. Você vai se frustrar enquanto profissional, ou não, né? Porque muitas vezes o interesse financeiro é maior. Mas você vai frustrar a pessoa, porque vai entregar um resultado cirúrgico que ela não tem. E aí recai, inclusive, pelo profissional, né? Tipo, fiz e não foi bom. E assim, isso de busca por profissional, eu também conversando essa semana, é uma busca tão grande, porque o bom profissional ele também sabe falar não. Assim, não, pra você não é isso o interessante. Só que com tanta gente disponível hoje em dia, o desejo do ego é tanto que ele vai buscar, a pessoa vai buscar compulsivamente alguém até atender o meu desejo. Porque existem as pessoas que têm o interesse do ganho financeiro, ou do ganho do status, enfim, de manter alguma coisa, né, não sabemos qual, pra dar o que o cliente quer. E nem sempre é assim. E aí a gente cai nessa coisa, né? O possível, o real, o ideal, né? Porque é isso, a gente tem que estar muito nesse lugar de o que eu posso sustentar dentro da minha rotina, do meu estilo de vida, da forma como eu estou disposta a viver. E inclusive repensar, porque às vezes esse estilo não tá bom e eu preciso reorganizar o meu próprio estilo de vida, enfim, né? Mas dentro do possível mesmo, né? Porque pensando assim, né? Se cada um aqui tivesse o corpo ideal, o corpo padrão que imagina, que deseja, conseguiria sustentar esse corpo do jeito que você vive hoje? Eu acho que é uma questão para pensar. Você sustentaria esse corpo do jeito que você vive hoje? É difícil? Então... E aí a gente às vezes, né, cria esse ideal, sei lá, um corpo das influencers que tem aí na internet. Gente, é uma pessoa que tem cozinheira, que tem nutricionista, que pode ficar o dia inteiro na academia, tem personal, que faz procedimentos estéticos todo dia. Todo dia, né, pequenos, procedimentos invasivos, procedimentos não invasivos, né? E aí, você tem dinheiro pra tudo isso? Porque, né, caro, né? E assim, acho que o que a gente tá pontuando aqui não é nesse lugar de não usar nenhum tipo de método. Até porque se é um desejo, se você já pensou, já repensou, já considerou, faça, né? Mas é sempre entendendo, assim, consequência e o que é, o que isso tá simbolizando. De que forma eu vou poder levar isso, né? E que isso não me frustre depois. Porque é exatamente o que a gente tava falando. Não adianta fazer uma lipo, uma redução, usar as canetas, não mudar e ali dali um tempo voltar tudo como era, porque vai ser ainda mais frustrante, vai ser, no final daí você olha e fala, putz, mais uma vez não deu certo, mais uma vez eu não consegui, eu não consigo mesmo, e aí piora, porque você se sente frustrado com você mesmo, né? Eu fracassei de novo, nossa, eu gastei muito dinheiro numa cirurgia, nas canetas, emagreci por 6 meses e agora já tô ganhando tudo de novo. Você perdeu o dinheiro, você fica frustrada. Então, assim, quando a gente for entrar em um processo de emagrecimento, um processo que seja, o que é o que tá muito em alta agora, a gente precisa realmente estar muito bem psicologicamente, entendendo muito bem esse lugar, para depois não ser mais uma frustração, mais um fracasso que eu tive. E aí você se sentir pior porque não conseguiu nem com a caneta. Fiz a cirurgia, até com a cirurgia voltou tudo. Então, buscando tudo, né? É isso mesmo. A gente fica frustrado. Eu sou fã, né, de psicóloga. Eu sou fã porque vocês têm que lidar com um dinamismo, assim, muito rápido. E essa autoobservação, trazer a pessoa junto, trazer isso à tona, é doloroso. Horrível, muito doloroso. Horrível. E precisa de uma equipe múltipla, assim, quem tem a
possibilidade de fazer psicoterapia, eu acho que todo mundo devia fazer em algum momento da vida. E procurar esse autoconhecimento, automonitorização para tomar alguma atitude. Mesmo que a atitude não seja nenhuma. Que reconheça, às vezes. Não consigo agora. Tô num momento da vida que não dá. Não dá. Ou assim, eu vou manter as coisas agora e eu estou ciente do que vai acontecer. Como cardiologista, eu falo, cardiologista, boa notícia em geral, às vezes não traz muito, né? A manutenção das coisas como estão, seja fumar, obesidade, sedentarismos, ela já diz que a pessoa não está pronta naquele momento e que se ela não está pronta, ela não está receptiva, então ela já sabe o que vai acontecer. A gente não precisa ficar rezando toda aquela missa da tragédia, porque elas já estão cientes, mas isso exige, assim, olhar para a própria dor e como é difícil mudar. Dificílimo. E é muito difícil, você falando isso, não é nem só sobre questão de alimentação, porque, por exemplo, meu avô morreu fumando. Meu avô já morreu há muitos anos, ele sempre fumou, acho que desde a infância, né, aquela época que... É comum. Né, e assim, ele teve diversos infartos, obviamente que a alimentação do meu avô não era boa, viu, gente? Meu avô tinha aquele senhor com a barriga assim, sabe, de melancia, durinha, bem, ele era magro e bem barrigudinho, assim. E ele tinha uma alimentação péssima e fumava muito, teve infartos, né? E ele dentro do hospital querendo fumar, e o médico mandando ele fumar, parar de fumar, e ele não parava, e é isso, gente, ele morreu fumando, ele não para não. Mas é uma escolha consciente. Isso, como cardiologista que lida exatamente com esse tipo de situação, é o mais tranquilo. É o que pra mim me gera menos conforto pessoal. Porque assim, então tá combinado. Seu José, o senhor vai continuar fumando? Então tá bom, eu finge que tá tudo certo, o senhor finge também, vamos tocar o barco, entendeu? Sabe que pode complicar, né? Então tá bom. Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa não dá conta de parar com aquilo. E tá tudo bem, gente, a gente reconhecer coisas que a gente não dá conta de fazer. É isso, né? Por exemplo, pegando o exemplo do sorvete durante a semana, vamos pegar assim. Nossa, hoje foi um dia muito difícil, realmente. Sei que não vai resolver o problema tomar um sorvete, mas eu queria muito. E aí você vai e toma o seu sorvete, beleza, ué. Né? É isso. Aí depois no final da semana você dá uma segurada, ou não dá, mas sabendo que foi uma escolha, né? Tipo, eu não dei conta e tá tudo bem. Porque eu acho que também vem muito esse lugar de que a gente precisa dar conta de encarar tudo, né? E eu sempre fico muito nesse lugar de não, porque hoje é muita coisa, né? Uma mulher precisa trabalhar, precisa se cuidar, precisa treinar. E cozinhar dá trabalho. Isso que a gente não tem filhos ainda, que não tem, né? Tem a dinâmica da casa e tudo. A gente já tem a dinâmica da nossa casa pra cuidar, mas é múltipla cobrança. É muita coisa, né? E assim, até o próprio comer saudável. Primeiro que já tem um certo custo financeiro, né? Comer saudável, mas você precisa pensar o cardápio, ir até o mercado, cozinhar. Então, assim, envolve muita coisa. Às vezes é muito mais rápido mesmo pegar um miojo, né? 3 minutinhos, porque envolve pensar, né? E planejar, um planejamento. Então, tudo isso envolve tempo. Energia psíquica mesmo, né? Se dispor para pensar sobre o assunto, e muitas vezes a mulher puxa para si, né? E não compartilha. Mas tendo uma casa com mais de outra pessoa, compartilhar é difícil muitas vezes, né? Eu digo até por mim, compartilhar é difícil, porque a gente centraliza muito, características de muitas mulheres, então a gente sofre, porque o planejamento recai muito sobre nós, e esse planejamento já custa, dividir custa, então assim, dentro da sua balança de decisão, pensa aí o que você quer pesar, para que lado você vai. Então, qual que é o custo de você planejar tanto, de você desejar tanto, qual que é o preço que isso vai estar alinhado com você ou não, pra daí você decidir para que lado você vai. E tem vezes que a gente não vai pra lado nenhum, e tá tudo bem. Às vezes não dá, porque é isso, né? A vida moderna, ela é muito absurda. E aí eu fico sempre, né, pegando uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. A pessoa acorda, vai pro trabalho, considerando... A gente mora numa cidade que é no interior, né, em Maringá. Então aqui o deslocamento, você com 10, 15 minutinhos, você chega em qualquer lugar aqui.
Não precisa de 1 hora de trânsito, 1 hora você vai para outra cidade. Então, assim, né, aqui a gente tem essa facilidade, mas e uma pessoa que precisa de meia hora, 1 hora para chegar até o trabalho, né? Então, são 8 horas trabalhando, mas vamos botar 1 hora de locomoção, já dá aí 9 horas do dia. Tem o tempo que você precisa dormir, tem o tempo que você precisa, sei lá, tomar banho, se arrumar, comer, ir no banheiro, né? Fazer coisinhas, aí, né? Tirar desse tempo, às vezes 1 hora para treinar. Tem ainda, quem tem filho, tem que cuidar do filho, Então, assim, gente, é uma sobrecarga muito grande. É um estilo de vida que come nosso tempo, assim, né? É o tempo inteiro a gente tentando apagar incêndio, basicamente, né? Porque é um estilo de vida que a gente tem atualmente muito tumultuado, né? Que exige muito. Então, às vezes, não dá mesmo. Às vezes, você vai encontrar prazer numa alimentação que não tá tão adequada assim, porque é o que sobra, porque é mais fácil pedir um iFood no final do dia do que ter que pensar, comprar, sabe? Encaixar no mercado. Então, a gente tem que entender também o que vale para a nossa rotina. Mas, assim, sempre muito nesse lugar de escolhas conscientes, de tentar fazer as escolhas mais conscientes possível. Mesmo que eu escolha algo que, no final das contas, eu sei que vai me prejudicar, tipo, continuar fumando. Mas nesse lugar de escolha consciente. E, óbvio, tentar melhorar também, né? Se for o desejo, assim, se for desejo, porque tem gente também que às vezes não quer, não tá preparado naquele momento e tá tudo bem também. Mas se for desejo de mudar, é buscando estratégias, né? Tentando, e mesmo que fracasse, né? Isso não quer dizer que você é o fracassado. A tendência natural é a gente aprender, a gente não vai acertar logo da primeira vez, né? A gente precisa buscar informação e tentando diferentes formas, porque a gente funciona cada um de um jeito, né? Sim. E é nisso, acho que assim, sempre pensar o corpo possível e o corpo real. A vida possível e a vida real. Eu queria acordar 4 da manhã pra fazer yoga, não sei o que, nanã. E aí, gente, você tem 2 filhos, criança, não vai dar, gente. Às vezes não dá. Mas a fulana consegue. Mas aí, né? Será que consegue mesmo? Porque sempre bato muito nessa tecla que eu acho que é muito importante, assim, fundamental. As pessoas vendem a vida na internet, elas vão mostrar o melhor. Elas não vão mostrar o pior. Elas não vão mostrar que elas não conseguiram fazer tal coisa um dia, que elas não estão conseguindo dar conta de outra coisa. Não, a vida é perfeita na internet. É um recorte, né? E ninguém quer compartilhar o lado ruim. Não. E aí você fica se comparando, eu não sou tão boa mãe quanto a fulana. Ou eu não tenho o corpo da fulana, nem consigo treinar igual a fulana, eu precisava conseguir treinar igual a fulana. E aí fica essa comparação, vai para um lugar assim terrível. De frustração, né? E acho que as canetas vieram muito nesse lugar agora, né? De o corpo ideal de novo, né? Reforçando e também nesse lugar de solução mágica, né? Como vocês, acho que deu para ficar claro aqui que a gente não é contra o uso de forma alguma, mas é contra o uso indiscriminado, né? Então, um grande erro que as mulheres cometem, né? Começam a usar a tirzepatida e por não serem avaliadas, elas não usam o método anticoncepcional, porque o anticoncepcional oral ele é reduzido quando usa a tirzepatida Mounjaro, e elas precisam ser orientadas, porque, poxa vida, você está engrenando num processo de perda de peso, que você quer cuidar de si, da sua saúde, se preparar muitas vezes para gestar, e aí você se vê surpreendida por uma medicação que não pode usar nesse período de gestação, lactação, enfim, vai ter que parar, e aí vem toda aquela frustração que a gente compartilha com a paciente. Poxa, e agora, né? Assim, tem que cuidar para o bebê nascer bem, cuidar com reganho de peso na gestação, tudo. E tem outras coisas, né? Para a pessoa que fica constipada, né? Como você falou no começo do vídeo, teve uma mulher essa semana, tá com síndrome de Guillain-Barré, né, paralisou todos os músculos do corpo, músculo respiratório, corre risco de vida, tantas pessoas que acabam perdendo a vida na busca desenfreada. Como cardiologista, eu sou fã dessas medicações. Todo dia no meu consultório eu tô prescrevendo, tô comentando sobre os benefícios. E, de novo, assim, encontra aquela barreira de dificuldade, porque é um reducionismo somente ao emagrecimento, que não é dessas medicações. A gente ainda não tem, assim, grandes períodos, mas são medicações super seguras, como eu falei, reduzem complicações de saúde mesmo.
Então, assim, apesar de não ter longos períodos em uso, a gente sabe que são medicações que dá para usar, que se interromper o peso pode voltar, então precisa de um monitoramento para quando for o momento ideal, voltar com a medicação, revisar o estilo de vida, porque tem que se avaliar sempre, é o que a gente insistiu bastante aqui, né? E tá fazendo escolhas conscientes para não ficar nesse efeito sanfona, efeito de frustração, e não é um atalho, não é um atalho, porque existem outras formas muito mais seguras, econômicas, acho que sustentáveis, interessantes para todo mundo, que contaminam inclusive o ambiente, né? Porque uma pessoa que faz um processo de autoconhecimento, faz uma melhora nutricional, ela traz as pessoas consigo, ela traz a família ali consigo, porque todo mundo vai estar acompanhando, né? E o próprio indivíduo não vai querer perder o resultado. Então, assim, acho que é nesse lugar de, se for necessário usar, use com responsabilidade, procure um profissional para acompanhar, faça da melhor forma possível, que é a sua saúde em risco, né? Então, cuide bem disso, né? E claro, se for uma coisa realmente voltada só na questão de emagrecimento, né? E inclusive poucos quilos, porque é o que a gente mais tem visto, né? A pessoa quer perder 5, 6 quilos, e aí é pouco quilos, 5, 6 quilos são pouca coisa. É difícil, mas mas é pouca coisa, não precisa disso, né? A gente pode ir por outras vias mais econômicas, em vários sentidos. Então, assim, acho que é muito nesse lugar de realmente considerar a sua disposição, considerar dentro do seu estilo de vida as possibilidades também, né? E colocando esses pesos para o uso e entender muito por que eu quero aquele corpo. Acho que pra mim, assim, o que mais bate é o que eu acho que vai mudar, o que eu acho que eu vou ter a partir do momento que eu tiver aquele corpo que eu idealizo. E será que eu vou mesmo, de fato? E aí eu acho que é uma questão para cada um pensar dentro das suas possibilidades. Isso mesmo. Até a gente comentou um pouquinho sobre o uso de anabolizantes. Eu tenho... Como cardiologista é muito difícil a gente ver, né? Porque a gente olha muito complicação relacionada ao uso, né? É um público masculino, em grande parte. As mulheres acabam usando e não sabem dos efeitos colaterais, mas, gente, assim, dá dó, porque faz alteração de pele que muitas vezes não volta, né? Os homens com aquela acne nas costas que vão ficar manchadas, não vai melhorar. As mulheres com pelo no rosto, aumenta pelo no braço, a voz altera, clitóris muda, então são coisas que não vão voltar. E as pessoas não falam sobre isso. E quem vê cara não vê coração. Aqui cabe muito bem isso. Os efeitos cardiovasculares, eles aparecem, aumentam em 9 vezes o risco de cardiomiopatia, aumenta 3 vezes o risco, né, de alterações todas cardiovasculares, acelera muito mais a hipertensão. E a falácia é o ganho de performance, a autoavaliação do espelho. O público masculino, como é fechado, a gente talvez não consiga abordar tantos os próprios aspectos, então a gente vai imaginando o motivo pelo qual eles começam o uso. E por terem as alterações psíquicas e psiquiátricas relacionadas ao esteroide anabolizante, eles dificilmente conseguem parar. Então acaba, né, fazendo alteração cerebral. E a gente propor para interromper o uso quando vem uma alteração cardíaca é muito difícil. Até porque tem aquela questão de parar de usar e sentir todos os efeitos, né? Fica às vezes mais irritado, né? Tanto no início do uso, né, aumenta o índice de violência e irritabilidade, quanto na redução quando outra pessoa... E essas pessoas fazem combinações malucas que muitas vezes eles entendem mais do que nós médicos, assim, e vão criando essas alterações, criando tanto na evolução da droga quanto na retirada. E pra gente retirar é muito complicado, assim, é corrente no consultório, um ou outro aparecer, o coração tá todo baqueado, mas ainda eu ouvi de rapaz falando, né, pra avó no dia do exame, falando assim, e daí, se eu morrer, eu morro bonito. E você que fuma. Pra uma avó ouvir aquilo, foi a primeira vez que eu vi, assim, alguém falar para um familiar na minha frente, eu fiquei chocada que ela avó saiu de lá chorando. E por isso que a gente vê esse monte de mortes aí, súbita, né, arritmia, trombose, e tem aumentado muito, né, em usuário de anabolizante, porque isso
pode acontecer a qualquer tempo, não é só quando tá usando, pode acontecer anos depois, são danos irreversíveis muitas vezes. Então ponderar aí, é muita modinha, mas poucos estarão com você na hora da tristeza que tiver que ir no cardiologista ficar usando uma pancada de medicação, né? Eu acho que ainda na retirada precisa muito de acompanhamento psicológico, porque o dismorfismo corporal é muito grande. Eles não aceitam perder 2, 3, 5 quilos porque estão murchando. É gritante. E é uma coisa que, como médica, assim, ainda mais cardio, a gente não sabe nem como abordar, porque a pessoa, você vê. Teve um rapaz que eu fui medir o braço, ele falou assim, se eu soubesse que você ia medir o meu braço, eu tinha treinado antes. Eita! Era só para eu pegar o aparelho de pressão adequado para ele. Eu falei, alô, dismorfismo corporal gritando aqui, né? Falei, como que eu vou fazer? Que caso, né? Que triste. E acontece, né? A gente focou mais em falar de mulheres, né? A questão do emagrecimento. Tem em homens também. Mas do mesmo jeito que quando a gente fala de uso de anabolizantes, é maior em homens do que em mulheres, assim. E eu acho que é até mais perigoso, né? Quando a gente olha bem pros efeitos ali, né? Eu acho que... Porque a caneta, os efeitos, eles são mais rápidos, né? Assim, o que vai fazer? Vai vomitar, vai constipar, né? Leva para o hospital uma hipoglicemia se tiver alguma insulina ali misturada, até mais rápido, né? Você vê. Agora, o anabolizante dá aquele boom, aquele pump, a pessoa fica feliz, mas quem vê cara não vê coração, né? Tá ali. E por vezes a gente tem que dar notícia ruim, seu coração tá funcionando 20%, 40%, vai ter que avaliar de retirar, a medicação pro resto da vida, e às vezes não melhora. Tem colega que atende com transplantes de coração já para pacientes assim. Então são pacientes muito novos, né? E é triste, né? Você vê uma pessoa nova que fisicamente olhando tá incrível o corpo, e aí por dentro tá podre. É um custo muito alto, assim, eu tenho dificuldade de entender mesmo, porque as pessoas procuram deliberadamente uma coisa que a gente sabe que vai fazer mal. É diferente, assim, mas os homens, né, na andropausa usam. Sim, a gente tem trabalho faz aí 3 anos, já que é seguro usar testosterona em homem com, né, hipogonadismo, não tá produzindo testosterona certinho, acompanhamento é seguro. Mas nas doses que a gente vê aí, da manutenção de testosterona de 1.000, 1.200, que é o que eles querem, né? Eles querem ver o número, essa hora o número interessa, né? Engraçado. Essa hora o número faz brilhar os olhos, minha testo tá em tanto. Tá, mas a gente não quer saber da testo, a gente quer saber da função, né? Como tá a libido desse homem, a disposição, outras coisas, muito além do número, né? E fora que tudo isso, gente, com certeza traz efeitos psicológicos, assim, depressão, ansiedade, um monte de coisa. Então, por isso que é super importante o acompanhamento sempre de uma equipe toda. E eu sei, envolve custos, envolve dinheiro, mas até mesmo é possível pelo SUS ter acompanhamento de alguns desses profissionais, né? Então, as faculdades, né, também tem sempre serviço, eu acabo vendo por aí, né, que tem locais, às vezes não vai ser aquele acompanhamento tão próximo, mas com um pouco, assim, de autoobservação, um certo guia, acho que as pessoas, elas podem chegar mais confortáveis nos lugares que elas quiserem chegar, né. E, gente, né, uma coisa que a gente já falou, mas acho que só para encerrar aqui a nossa conversa, procurem profissionais que são éticos, que são bons. Isso vale para médico, para psicólogo, para tudo, gente, para tudo. Porque tem um monte de psicólogo também fazendo serviço muito ruim, a gente sabe. Do mesmo jeito que tem médico que também só tá interessado em vender, em ganhar dinheiro, não tá interessado muito na sua saúde. Então, assim, profissionais bons e ruins vão existir em todas as áreas, sempre, em todos os lugares. Procurem por pessoas boas, né? É isso, por exemplo, essa questão das canetas, não pode vender na clínica. Não. Então, se o seu médico vende na clínica, essa pessoa já não é muito confiável, né? Isso é uma infração ética, né? Assim, isso é até meio, pra mim, né, enquanto médica, até meio óbvio, porque como assim, você vende uma coisa que você mesmo prescreve? Não fica estranho? Tipo, eu já tô te pagando por uma coisa, vou ter que te pagar de novo pra ter uma coisa que vende na farmácia. E outra, você não me mostra o rótulo, o lote, a aplicação, tudo. Porque
Até, assim, existe uma discussão, não vou nem ter toda a propriedade para falar isso, mas é permitido o médico vender sem que ele tenha um ganho secundário. Então, por exemplo, se eu tenho uma medicação aqui que me custou R$10, eu não vou repassar para o paciente para eu obter lucro. E outra também, médico não pode praticar medicina e farmácia ao mesmo tempo, não só no processo de venda, mas indicou farmácia de manipulação, passa lá e você pega, alerta de cilada, porque o que você está pagando a secretária, a viagem dele, o ar-condicionado, enfim, ele está ganhando alguma coisa por trás. Então tenha a sua independência, uma pessoa certa vai te passar, te explicar tudo, te dar a liberdade de escolha para você fazer as coisas como tem que ser feitas. Acho que isso é fundamental. Bom que a gente tenha falado isso, já bate o martelinho aqui no final e a gente encerra com isso. Avalie os profissionais que você contrata, né? Sim. E é isso, gente. Muito obrigada, Obrigada, foi maravilhoso. Foi ótimo. E, gente, depois vou deixar tudo escrito ali, o Instagram da Érica, todas as coisas. Pra quem se interessar, vai lá, segue a gente. As estrelinhas, os likes, os etc. Todas as os comentários embaixo, se surgir mais assunto disso aí, sempre é legal a gente estar conversando e ver outros pontos de vista, né? Porque até quem não concorda deve ter o porquê pra defender a sua ideia, né? E é isso. Tchau! Tchau!